Olá, tudo bem? Então vamos resolver essa questão. São dados 5 afirmações sobre a profissão de 6 pessoas. E depois ele pergunta qual que é a profissão de cada um. Dessas 5 afirmações, né, 2 são falsas e 3 verdadeiras. Então você tem que dar um golpe para ver de qual das 5 você vai começar. Eu vou te dar essa dica, tá? Beleza? Caso você queira ver mais vídeos sobre lógica da matéria, clique aqui no card ou no final no retângulo, tá? Vou te fazer um convite para você ser membro do canal. Lá você pode ter as aulas em PDF, você pode eventualmente pedir um vídeo que eu vou te dar prioridade, tá? E se você precisar de uma orientação para um concurso, eu posso te mandar um e-mail, alguma coisa assim, ok? Então, vamos lá. Para descobrir se André é ou não é arquiteto, se Célia é ou não é cineasta, se Daniel é ou não é dançarino, se Elisa é ou não é escultora, se Luísa é ou não é literata, se Paulo é ou não é pintor, afirmou que se segue. Se André é arquiteto, então Célia não é cineasta. Se Daniel não é dançarino, então Elisa é escultora. Se Luísa é literata, então Célia é cineasta e Elisa é escultora. Se André não é arquiteto, Daniel é dançarino então Paulo é pintor. Célia não é cineasta ou escritora. Tá complicado, hein? É muita afirmação para uma pessoa só, hein? Calma. Das relações anteriores, as afirmações 3 e 5 são falsas e as demais são verdadeiras. Então, 3 e 5, olha aqui, essas aqui todas são falsas, tá? Então eu vou marcar aqui as falsas. O conjunto é falso, tá? Quando eu pôr um colchete assim, eu estou falando que o conjunto é falso. 3 e 5, tá? 3 e 5 é falso. O conjunto é falso. Então eu vou ter que aqui, ele está perguntando qual que é verdadeira, quem é pintor, quem é literata, essas coisas. Mas eu vou ter que saber o que cada um é, tá? E eu vou ter que dar um grande truque aqui agora para ver em qual que eu vou começar. Bem, se eu começar da primeira, ela é verdadeira. O sim, então, quando é verdadeiro, tem 3 opções. Tá? Aqui tem outro sim, então, verdadeiro, 3 opções. Aqui eu tenho outro sim, então, verdadeiro, 3 opções. Aqui eu tenho um sim, então, falso, que na verdade é uma opção só, mas é uma frase composta. E aqui eu tenho um ou, que é falso, que é uma opção só. Quando o ou é falso, é porque as duas são obrigatoriamente falsas. Então, a melhor escolha minha aqui é começar das 5. Tá? Essa é a melhor escolha, para depois eu analisar essas respostas aqui. Então, eu vou começar das 5. Atenção! Na 5, eu tenho uma proposição aqui que tem um ou, ó, tá vendo? Ou. Então, eu tenho uma afirmação aqui. Antes, eu vou chamar de P e depois eu vou chamar de Q. E aqui tem um ou. Quando você tem uma proposição com ou, para ela ser falsa, obriga que as duas têm que ser falsas. Então, você já conclui obrigatoriamente que P é falso. E você conclui também que Q é falso. Quando você conclui isso, você já sabe se P é falso, Célia não é cineasta, é falso. Então, na verdade, Célia é cineasta, certo? Então, você pode escrever aqui, ó, né? Você escreve Célia é cineasta.
Então, outra coisa, olha lá. Elisa é escultora, é falso. Então, Elisa o quê? Não é escultora. Elisa não é escultora. Calma, já estamos fazendo, tá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir para essa número 3 aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho um se, então. Depois do então, eu tenho isso aqui tudo, ó. De Célia até escultora. Aqui tem um i, ó. Depois do então. Então aqui você tem uma proposição Luísa é literata, P. Aqui você tem uma proposição que Célia é cineasta e Elisa é escultora, que aqui é R. O I, né? Você sabe que aqui eu descobri que Elisa não é escultora. Então, você sabe que essa R aqui é falsa. Certo? A R é falsa. Bem, se a R é falsa e essa afirmação aqui é falsa, certo? E a Célia aqui, ó. A Célia é cineasta. Célia é cineasta é verdadeiro. Então você tem um falso aqui e um verdadeiro aqui. Falso e verdadeiro faz esse conjunto todo aqui virar o quê, hein? Esse conjunto todo daqui até aqui, ó. De Célia até Elisa escultora, vira falso, certo? Então, para você ter essa condicional falso, certo? Você vai ter que ter Luísa verdadeiro. Porque você lembra da regra Vera Fischer? Regra Vera Fischer faz o condicional ser falso. Então, você sabe que isso aqui é falso. Então, a Luísa tem que ser literata, certo? Então, você conclui que aqui que P é verdadeiro. Ou seja, Luísa, tá? Luísa é literata. Bem, agora nós vamos partir para as outras aqui, tá? Para a gente descobrir aqui qual que nós vamos fazer aqui agora, tá? Vamos partir para 2. Eu sei que esse conjunto aqui dá 2 é verdadeiro, tá? Porque as outras são verdadeiras. Então aqui você tem uma coisa verdadeira, tá? Você sabe, né, que Elisa não é escultora. Elisa não é escultora. Então você sabe que isso aqui é falso. Então, se aqui fosse verdadeiro, teríamos regra Vera Fischer no Rio, então. Então, esse Daniel, esse aqui, ó, vamos chamar aqui de P. Então, P tem que ser falso, certo? Porque senão teríamos regra Vera Fischer no condicional. O condicional todo é verdadeiro, certo? Então, Daniel é dançarino, certo? Porque isso aqui é falso. Então, aqui você pode escrever Daniel é dançarino. Agora, nós vamos para a primeira, tá? Vamos para a primeira. Célia não é cineasta. Então, Célia não é cineasta. Célia é cineasta. Célia é cineasta. Então, isso aqui você sabe que é falso. Essa afirmação toda, ela é verdadeira. Então, essa aqui tem que ser falsa, porque senão teria a regra Vera Fischer, certo? Então, o André aqui, né, essa aqui obrigatoriamente tem que ser falsa, porque VF dá o condicional falso.
Então, André não é arquiteto, tá? André não é arquiteto. Então, vamos escrever isso. André não é arquiteto. E agora vamos para a última, tá? Vamos para a última, não, para a 4. A 4, eu sei que ela é verdadeira. O conjunto todo é verdadeiro. Certo? André não é arquiteto. André não é arquiteto. Verdadeiro. André não é arquiteto. Verdadeiro. Daniel é dançarino. Daniel é dançarino. Também verdadeiro. Então aqui você tem uma verdade. Esse conjunto, esses dois i's aqui, ó, fazem isso aqui ficar verdadeiro. Então aqui tem que ser verdadeiro, porque senão você teria regra Vera Fischer. Então Paulo é pintor. Então Paulo é pintor também verdadeiro. Então você pode escrever aqui, Paulo é pintor. Então eu já sei a profissão de todo mundo, tá? Eu já sei a profissão de todo mundo. Agora que eu vou analisar as respostas. Paulo não é pintor. Paulo é pintor. Então, aqui você tem um ou, ó. Paulo não é pintor. Você tem um falso, certo? Daniel não é dançarino. Daniel é dançarino. Um falso com ou e com falso. Isso aqui dá falso, né? Essa é a letra A. Então, essa aqui está errada, certo? Chamo Eli para ela. Se Luiz é literata, Luiz é literata. Verdadeiro. Então, André é arquiteto. André não é arquiteto. Então, você tem um VF no condicional. O VF no condicional é falso, né? Regra Vera Fischer. Então, essa está errada também. Lucas não é literata. Luísa, desculpa, não é literata. Não, Luísa é literata. Aqui, ó. Luísa é literata. Então tem um falso. Com o I aqui, ó. Paulo é pintor. Nem precisava de ver. Paulo é pintor. Um falso e um verdadeiro dá um verdadeiro. Dá um falso, né? Ok? Então essa aqui também chamo eliminado. Então, letra D. Se Paulo não é pintor, Paulo é pintor. Se Paulo não é pintor, Paulo é pintor. Aqui é falso, certo? Aqui é falso. Então, você tem um falso. Então, André é arquiteto. André não é arquiteto. Um falso implica um falso? No condicional é verdadeiro. O condicional só é falso quando é VF. Quando é regra Vera Fischer. Isso aqui dá verdadeiro. Então essa letra D está correta. Vamos por último fazer a última. A letra E. Daniel não é dançarino. Daniel é dançarino. Então, isso aqui, ó, é o quê? Falso. Tá? Luiz é literata. Luiz é literata. Verdadeiro. Quando você tem um falso com o I com verdadeiro, o conjunto fica falso. Tá? Então a resposta aqui, ó, é a letra D. Tá, gente? Essa questão, ela é muito longa, tá? Assim, mas ela é bem instrutiva para você aprender essa lógica proposicional. Beleza?